Opa! Boa noite. Bem-vinda! Obrigada. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Ah, que ótimo. Boa noite, gente. Ai, Vou coisa vir boa, chegando tanta aí. gente chegando, né? Só tá chegando. Luciana, bem-vinda! Tô chegando. Você tá me ouvindo bem? Tranquilo? Estou assim. Tá ótimo. Ontem deu um pau na internet aqui. Tive que parar a live no meio, porque só a Que graça. pena. Vai dar certo hoje. Vai sim. Quem que tá Que aí? Tina ou bom. Diego? O casal usa o mesmo Instagram, nem sei quem que é quem. Então é Tina e Diego. Bem-vindos. Davi. Aí, ó, a Oi, Maris dando bem-vindo. Maris. Obrigada. Pessoa linda e Profissional nota especial. 10. Ela que é. Ô, Maris, só vem profissional nota 10 aqui, Maris. Eu acho Ah, que a gente. Maranata é chique. Tô me sentindo tão Geralda, honrosa. Geralda, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Davi, joia. Deus abençoe. Galerinha chegando, chegando. Ó, Valdir na área. Campinas, São Paulo na área. Fala, Valdir. O Valdir estava fazendo pizza ontem, eu fiquei com a vontade. Ontem não, sábado, né, Valdir? O negócio tá chique aí, hein? Fala, Belinha. Joia. Os dois na área. Diego e Tina. Beleza. Bom demais. Maravilha. Nós vamos dando início. A live vai ficar gravada aqui 24 horas e depois vai para o YouTube, tá bom, Abinilson? Daí a gente manda o Sim, link, você ótimo. compartilha com quem você quiser Sim, sim, e aí ótimo. e daí fica aí. Então, pessoal, Bacana. bem-vindos mais uma vez, boa noite. Hoje nós estamos dando a sequência à nossa série Momento de Inspiração. Nós já tivemos alguns momentos de inspiração. A Olha, a minha igreja Maris, já entrou. ó, setor Impressionante. universitário. Uhum, Aê, já hein? entrou. Ó, aí. Ótimo, Bem-vindos, amiga. presbiteriano setor universitário. Bem-vindos. Ótimo. A Maris começou o nosso momento de inspiração, falou de identidade e propósito, foi muito legal. A Ivaldo falou de o lado bom da ansiedade, foi um Uhum, tempo assim muito legal também. A Simone uhum. falou sobre tal pais, tal filho, a singularidade dos filhos, do filho, né? Do Ótimo. pai tratar na criação de filho de maneira individualizada, pela Uhum, característica, a formação de cada um. Semana uhum. passada nós tivemos a Tatiane, mais conhecida como Tati para nós, né? Sim. Ela falou sobre enfrentando as crises, né? Como enfrentar as crises, a saúde mental nas crises, em meio a crises. Foi muito legal. E hoje nós temos a Chique, top, Abnilza, falando para nós sobre autoestima em dias difíceis. Eita, a Isso? parte chique eu não sei, não garanto, mas então, meu nome é Benilza Durães, eu sou psicóloga clínica, estou aqui para fazer uma troca com vocês sobre autoestima em tempos difíceis, né, Sandra? A gente havia falado sobre isso, até porque a gente Isso. compartilhando as experiências de carreira profissional, especialmente nesse período de pandemia, tem chegado muitas pessoas com problemas seríssimos de autoestima. Não que não tinha, essa já é uma queixa muito frequente no consultório, pessoas com níveis de ansiedade e depressão, que começam sempre com um conflito da autoestima, né? E na Uhum. pandemia, isso mexeu muito, muito mesmo, porque a pandemia, ela basicamente, o primeiro lugar que ela nos afetou foi na forma como a gente se vê. E autoestima é isso.
É a forma como nós nos vemos, nós nos enxergamos, nos avaliamos a partir do que fazemos, conseguimos fazer, na verdade, a partir das nossas relações, a partir da vida que a gente tem. E essa análise depende de diversos fatores que vão muito além da gente, né? Mas a nossa tendência natural é agregar a nós algumas variáveis que, na verdade, não são nossas. E a pandemia mexeu na nossa sensação de controle, né? Hoje eu estava falando com uma das pacientes sobre isso, quando ela me disse: eu tenho uma sensação de impotência. Eu disse para ela: não, você não tem uma sensação de impotência, você está impotente. Eu ter uma sensação é diferente, assim, tem todo um conjunto de variáveis que me confirma que eu consigo, que me dá autonomia e liberdade para fazer as coisas. Aí, se ela se sente insegura, nós poderíamos chamar isso de sensação. Mas quando a gente está diante de circunstâncias que de fato a gente não tem controle sobre elas, e elas afetam muito o nosso cotidiano, a nossa qualidade das relações, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona, isso vai afetar muito a nossa capacidade de gerenciar de alguma forma nossas vidas. Ou seja, isso vai nos limitar e vai trazer, evidentemente, essa impotência que a gente naturalmente quer negar. A gente quer ser muito bom, a gente quer dar conta das coisas, a gente quer perseverar, a gente quer avançar. Essa é uma tendência natural do ser humano na luta da sobrevivência. Então, a pandemia, ela veio mexendo nessa sensação nossa, porque ela veio nos confirmando: olha o quanto vocês são impotentes em muitas coisas. E quando a gente está lidando em tempos difíceis como esses, a gente está lidando com limitações muito maiores do que antes, que fazem uma diferença da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Por exemplo, o trabalho. Basicamente, a gente está sendo responsável pelo nosso trabalho de uma forma muito maior que antes. E basicamente a gente está tendo hora só para começar. Não está tendo hora para terminar. E terminar o trabalho tem sido muito difícil. Começar e terminar os estudos, o que eu escuto dos estudantes, né? Tem sido muito difícil. E a forma como as pessoas estão lidando com elas mesmas nessas situações tem piorado muito os quadros de ansiedade, a qualidade do sono, até a qualidade do comportamento alimentar. Então, autoestima é essa capacidade de se ver. Agora, como é que a gente está se vendo nesses tempos difíceis é o que a gente vai desenrolar aqui hoje, né? Isso. Foi bom para quem está chegando. Durante sua fala, foram chegando mais pessoas. Então, a ideia é autoestima em tempos difíceis. E você praticamente definiu o que é uma autoestima, né? Autoestima alta, autoestima baixa. É assim que se deve falar. A autoestima pode ser alta e pode ser baixa. É assim mesmo que fala. A primeira vez que eu vi autoestima alta, né, 2 alta, é um alto com U de eu e o outro alto de L, que é de nível. De nível. Então, autoestima alta é por causa do nível, autoestima baixa. Então, como se vê. Essa, nós vamos começar, então, a nossa fala, que a autoestima é como se vê. Em tempos difíceis, como a pessoa está se vendo. Como você falou, a pandemia, ela trouxe restrições, né? A nossa liberdade de ir e vir, o modelo de trabalho, como você já disse, né? A gente sempre tinha um primordial, uma ideia de nunca vou levar trabalho para casa, né? Isso não combina muito assim com professores, né? Mas assim, a ideia estabelecida em muitas casas é: não levo trabalho para casa. E de repente, do dia para a noite, da noite para o dia, você está trabalhando em casa. E em casa você começa a misturar todas as coisas no sentido que em casa, então eu vou trabalhar, porque preciso trabalhar em casa, você só tem hora de começar, não tem hora de terminar. As relações
vão se confundindo no meio do caminho, o que é hora eu estou trabalhando, mas estou do lado do filho, o que quer brincar, e não consigo fazer as duas coisas. Então, assim, misturou tudo. Então, a quarentena, diante dessa pandemia, não só veio trazer essa restrição para as nossas vidas, como ela tem esse poder de mexer na nossa sensação. Resumindo, isso. E na nossa percepção também, né? E na nossa percepção. Sensação e percepção. E na nossa percepção. A forma como nós vemos, avaliamos, julgamos, sentimos e decidimos sobre as coisas. Eu diria que mudou o nosso pensar, sentir e agir. Por exemplo, quando a gente está ouvindo professores, como você falou, eu tenho acompanhado algumas equipes escolares falando sobre saúde mental do professor, né? E eu tenho visto que um dos fatores que tem prejudicado muito nessa qualidade de vida e do trabalho do professor está relacionado com a forma que ele se vê. Ele não está se vendo mais como aquele professor dedicado de antes por não conseguir fazer dentro dos critérios que ele mesmo estabeleceu para ele, que antes ele conseguia. Antes da pandemia funcionava, que era bacana. Só que agora as circunstâncias são outras e esse professor não consegue seguir esses mesmos critérios de qualidade para fazer um planejamento de aula, ou construir uma aula, ou fazer um vídeo. Mas ele não consegue com a mesma qualidade de antes, não é por incompetência dele, mas porque as circunstâncias o limitaram muito. Porém, esse professor não teve essa sensibilidade com ele mesmo e passou a se perceber como incapaz, impotente e começou a cobrar de si mesmo aquilo que ele não vai conseguir porque o contexto é precário, é escasso, e em vez de ele se adaptar e dentro dessas limitações ele encontrar um manejo que ele consegue realizar um planejamento e dar uma aula e ficar satisfeito com isso, ele começa a se cobrar, a se exigir, a se punir e não ficar feliz com o trabalho dele e achar que o que ele fez não foi suficiente. E isso repete no outro dia, no outro dia, no outro dia. Isso é um processo de autoestima. A forma como esse profissional está se vendo e está sentindo diante do trabalho dele, onde ele anulou a sua própria impotência e tentou controlar o que não se controla, ele foi colaborador das alterações do nível de ansiedade em sua própria vida, colaborando também em sentimento de tédio, de fadiga, de tristeza e de angústia, que para além da pandemia, vem em função dessa exigência ser incoerente com o contexto real. Então, quando a gente está falando de uma autoestima em equilíbrio, é aquela em que o indivíduo consegue mensurar o que depende dele, o que depende do contexto. E a partir daquilo que depende dele e do contexto, ele vai equilibrar. De que forma? Ele vai encontrar as ferramentas dentro dessas suas limitações e, a partir disso, aprender a ficar satisfeito com o que consegue fazer. Mas o que geralmente, por exemplo, mães, eu tenho ouvido isso de muitas mães. No final do dia, ou profissionais em geral, no final do dia, Abenilson, eu não consigo ficar bem. Eu fiz uma lista para que eu funcionasse, para que as coisas aqui em casa dessem certo. Eu não consegui fazer nem a metade dessa lista. Quando a gente vai avaliar essa lista, ela não é tangível. São de coisas que antes eram tangíveis, são de coisas que antes a pessoa conseguia fazer, mas hoje ela não consegue fazer. E não é porque ela não quer, é porque ela não tem recurso suficiente para fazer aquilo hoje. Porque tem muita coisa demandando da atenção dessa mãe, muita coisa demandando a atenção maior do que já demandava dessa mulher, desse homem, pai de família, desse estudante. Eu escuto muito dos estudantes, mas Abenilson, mas antes eu conseguia. Só que uma coisa é para o cérebro uma situação de interação social, de troca de sala de aula. São vários estímulos que conseguiam prender a nossa atenção
E pelos vínculos, né, que a gente se constrói em sala de aula, aquela relação faz parte da sensação de bem-estar em ir estudar. E a gente está falando, Uhum. por exemplo, de um ensino médio que já era maçante, já era estressante. Entrou para Uhum. uma modalidade totalmente online, aumentou uma situação difícil, aumentou uma situação maçante e diminuiu aquilo que era favorável e agradável para esses adolescentes, que é a relação, que é o É. convívio, que é a jornada de vou vestir esse uniforme que eu reclamo todo dia, mas eu vou, né? Eu vou estudar. E aí agora esses estudantes estão se cobrando um desempenho que eles não vão conseguir, porque o cérebro não vai associar isso com a mesma qualidade de antes. E o cérebro não vai associar a casa como um ambiente adequado de estudo. É muito estímulo para ele ficar administrando. Estímulo de estudar, com estímulo de descansar. E muitos têm procurado no sentimento de muita angústia, sabe, Sandra? Eu fico com dó. Eu fico com muita dó, Uhum. porque são punições, são autopunições que vão afetando muito essa qualidade dessa autoestima. Esse indivíduo vai deixando de se ver como alguém capaz, como alguém inteligente, como alguém que persevera. Essa pessoa vai se tornando inimiga dela mesma, porque ela Uhum. aumenta as autocobranças, aumenta as exigências, se pune e não se contenta com o pouco que consegue fazer porque acha pouco demais. Porém, não avaliou que esse pouco para a pandemia é o muito de antes. Uhum. Entendeu? Então, isso vai Entendi. afetar muito esse processo de autoestima. A forma como eu vejo, como eu me sinto e como eu interpreto uma determinada situação vai afetar essa autoestima. E uma das coisas que você falando, eu estou pensando aqui, é que como a mudança foi brusca, foi um Sim. acidente, praticamente isso a gente, quando faz psicologia hospitalar, né, a Uhum. gente trabalha com Uhum. pessoa que ela tinha uma habilidade normal, de repente aconteceu um acidente e ela vai deixar ela restrita. Foi mais ou Uhum. menos o que aconteceu. Da noite para o dia, aconteceu algo brusco que interrompeu o seu dia Uhum. a dia. É, dentro de tudo isso que você está falando, tipo, eu fico pensando, seguir o exemplo do professor, né, Uhum. que ele tinha que dar uma aula presencial, agora ele tem que dar uma aula online, uma aula totalmente virtual, ele tem que Uhum. aprender a mexer com a ferramenta, ele tem Uhum. que aprender é, conduzir essa aula agora, que muitas vezes ele nem vê o aluno, se fecha a câmera, né? Ele Uhum. tem que se Criar adaptar, vídeos. criar vídeo, então ele tem que se adaptar em um curto prazo. Eu lembro de Piaget quando ele fala sobre a acomodação da informação, acomodação e Uhum. assimilação, né? Que tem um Uhum. tempo para acomodar essa informação. E como as coisas aconteceram muito rápido, debaixo de Uhum. pressão, foi difícil acomodar essa informação. Você teve que forçar a informação para ela se acomodar, e daí você Uhum. começa a se ver como impotente. Tipo, eu nunca fiz live na vida, né? Vou usar o nosso Uhum. contexto da equipe pastoral, né? Live, não, live é para artista, live é, sei lá, para outra pessoa, para nós na igreja. Uhum. Uhum. Daí no outro dia, ó, vai ter que ser online. Como que nós vamos fazer esse negócio online? Ao vivo, gravado? Como que mexe? Uhum. Né? Aonde grava? Com quem que eu falo? Uhum. Aonde eu vejo? A carga, já tem uma carga de tensão no Uhum. contexto da pandemia. Uhum. E agora tem uma Uhum. carga de tensão, de pressão agora sobre o seu trabalho, que é seu ganha-pão, de você poder se Uhum. adaptar. Uhum. É muito estressante. Eu já estou Sim. estressado, já só de pensar, já estou me estressando aqui já. São pequenas situações estressantes. Quando a gente fala que é estressante, é porque ela demanda do sistema nervoso central uma adaptação, uma retenção, uma assimilação de conteúdos novos. E como você falou, como é uma situação que não foi programada, foi um susto, é o que a gente fala na psicologia, são consideradas catástrofes naturais, tragédias.
e geram o mesmo efeito de uma tragédia, como, por exemplo, de modo semelhante, é claro, equivalente ao que aconteceu com Brumadinho. É claro que nós estamos falando numa perspectiva de imprevisibilidade. Foi tão imprevisível como o que aconteceu com Uma Brumadinho catástrofe. e Mariana. E por isso que é considerado catástrofe. Foi algo muito ruim que afetou a nossa qualidade de vida, que afetou o nosso cotidiano e que não nos avisou e não nos preparou. Por isso que é considerado catástrofe, e por isso que é considerado uma situação estressante. A gente não tinha esse repertório, a gente não tinha essa habilidade. E de repente a gente se vê num contexto em que a nossa vida é limitada em conforto, qualidade, a liberdade é privada, e toda situação em que o indivíduo tem que passar por algum tipo de confinamento, seja um confinamento integral ou confinamento parcial, que é o que a gente tem passado, né? Ele traz efeitos psicológicos relevantes para a nossa qualidade de vida. Por isso que os números em saúde mental deram uma aumentada súbita com a pandemia. Eu tenho vários casos de crianças com desordens gastrointestinais, adultos com desordens gastrointestinais, que a gente tem que pedir uma intervenção médica. Internações psiquiátricas aumentaram, o aumento de ideações suicidas aumentaram. Porque isso mexeu muito com a nossa forma de nos ver, de ver a nossa vida, de interpretar o que nós somos. Porque, por exemplo, muitas pessoas acreditavam que elas eram... Eu escuto isso na clínica, sabe, Sandro? A Benício achava que eu era mais forte. Ou seja, a forma como a pessoa se via e agora como ela está se vendo é uma autoestima, né? A forma como eu me refiro ou penso ou interpreto sobre mim. E pessoas que já tinham problemas com a autoestima, foi ladeira abaixo agora, né? Agora não se sente capaz de enfrentar essa circunstância, acha que não vai suportar. Então, aumentou muito os ataques de pânico, mais nos homens aumentou muito, até porque tem a ver com o papel do trabalho, da provisão, uma série de coisas, uma preocupação econômica. E preocupações econômicas afetam muito mais o público masculino que o público feminino, enquanto que preocupações do cuidado familiar preocupam mais o público feminino do que o masculino. Então, as mulheres também tiveram um aumento de crises ansiosas, mais de, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada com sintomas depressivos, de achar que não sou uma boa mãe, não sou uma boa parceira, e agora eu estou em casa e estou vendo que eu não sou nem boa mãe, nem boa parceira, nem boa profissional, nem boa nada. Eu não consigo administrar essa casa, eu não consigo administrar esses filhos, eu não consigo administrar esse marido, eu não consigo administrar esse trabalho, eu tô surtando, tá igual o Cid da Era do Gelo, a gente vai morrer. Então, assim, é um boom de informações para o sistema nervoso central. E aí, teve uma mudança coletiva, cultural, né? Que nos pega de surpresa. Então, tudo isso são fatores estressantes que foram acumulados. Por isso que muitos já apresentam o que a gente chama de sintomas de TEPT, que é do transtorno estresse pós-traumático, né? Que dá esse surto. E quando a gente está falando de catástrofes coletivas, é esperado que problemas emocionais coletivos, ou seja, que todo mundo passe por aqueles mesmos problemas emocionais. Em peso e de forma unânime, Sandra, se a gente for avaliar, as pessoas estão vivendo um colapso de tédio, de tristeza, de anedonia, de vontade de não fazer nada, né? Que é a avolia, de apatia. Mesmo as pessoas mais dispostas e mais motivadas, tem um momento do dia que sente essa bad trip, essa sensação assim, nossa, que coisa ruim, que angústia. Porque é natural, é normal. Eu falo muito com o pessoal na clínica. Gente, se vocês não estão sentindo isso, ou vocês já chegaram num nível de insensibilidade humana muito alto, ou são robôs. Porque alheio a isso a gente não consegue passar. Imune a isso, inabalável a isso, a gente não consegue passar enquanto ser humano. E isso é normal. Agora, esse estresse que você citou é o que a gente precisa aprender a administrar. E quando a gente está falando de autoestima em tempos difíceis, é começar a ser mais amigo de si mesmo. Eu gosto muito de usar essa metáfora, né? De ser amigo de si mesmo. De olhar para si, reconhecer o que você de fato consegue,
Observa o que você conseguiu fazer no seu dia hoje. Foi fácil fazer o que você fez hoje? Foi simples? Foi de boas? Quanto que você se esforçou para fazer todas as coisas que você fez hoje? O quanto que você teve que renunciar, o quanto que você teve que abrir mão, o quanto que você teve que exercer sua disciplina. E no final do dia, como que foi? O que você acha que foi do seu desempenho, do seu dia? E a maioria das pessoas, Sandra, vão dizer, não foi bom, não foi como eu queria, não era para ser assim. Porque elas passam a olhar para aquilo que elas não conseguiram fazer e se punir pelo que não conseguiram fazer. E isso vai trazer uma soma para aquele declínio na autoestima, que é o que você falou, baixo, né? Baixos níveis de autoestima. E autoestima é a capacidade de sentir seguro, se sentir tranquilo consigo mesmo, acreditar em si mesmo. Quando a gente vai buscar no dicionário o significado literal de autoestima, é isso. Quanto é que você consegue se sentir seguro e contente consigo mesmo, com as suas decisões? Sabe? Então, essa forma de se ver, ela é afetada e de uma forma ruim quando a gente passa a julgar o que a gente fez, passa a se julgar, na verdade, a partir do que a gente não fez. E aí já começa uma análise errada, né? Porque o mais adequado seria, peraí, faz essa análise junto comigo, como eu estou explicando para vocês agora, no sentido de, peraí, o que eu fiz hoje foi fácil de fazer? O quanto que eu me esforcei? É um treino, Sandro, da gente valorizar o que a gente consegue fazer, de olhar para trás e reconhecer. Porque senão nunca a gente fica satisfeito. A gente nunca tem a sensação de ter chegado em lugar algum. Porque, se eu não consegui cumprir tudo que eu queria, então não deu certo, não valeu a pena, deleta. Peraí, o que você está fazendo com você? E eu pergunto muito assim no consultório para as pessoas, quando elas têm esses repertórios de autopunição. Você diria o que você diz para você mesmo, que você tem dito para você mesmo, você diria para um melhor amigo? Você chegaria para o seu melhor amigo e diria o que você disse para você hoje, quando você avaliou o seu dia? Por exemplo, eu vi que eu não me esforcei, que eu sou fraco, que não vai dar certo, tá muito ruim, tá muito difícil, eu não consigo lidar com isso, eu não vou conseguir, eu desisto. E eu pergunto, você diria todas essas coisas para o seu melhor amigo? Aí a pessoa geralmente responde não. E por que não? Geralmente as pessoas vão responder que não diriam porque acham que isso não é justo, que ele se esforçou sim. E aí o exercício é, então, faça a mesma coisa com você. Faz a mesma coisa, né? E quando a gente está falando de níveis de ansiedade, ou desculpa, de autoestima e ansiedade, como é o que eu queria trazer lá atrás, que é essa vontade de passar logo essa fase, de superar, de fazer dar certo, pode prejudicar também a nossa autoestima e os níveis dela. Por exemplo, no início você falou, existe autoestima para cima, que é o que a gente fala alta, e a autoestima para baixo, reduzida. Que são aquelas pessoas, por exemplo, quando a estima está reduzida, é mais difícil a gente falar que é o que a gente sente e pensa de verdade. Porque a autoestima tem muito a ver com estética, que é aquilo que aquela imagem que eu quero manter para as pessoas. Então, às vezes eu estou passando por uma situação que eu não gosto, eu não concordo, eu estou extremamente seguro, mas eu vou dizer sim para as pessoas, para manter essa estética de pessoa boa, de pessoa colaborativa, de pessoa sempre amiga, enquanto isso está me custando um bem-estar, enquanto eu estou realmente fazendo um papel caricato comigo mesmo. E um dos fatores sociais que a psicologia mostra que afetam muito a autoestima é essa nossa vaidade, da imagem que a gente quer passar para as pessoas. E a gente acaba investindo muito mais na imagem do que em nós mesmos. E a gente se abandona muito para cumprir protocolos. A gente tenta, na verdade, a gente se esmaga muito para cumprir protocolos. E diversos tipos de protocolos. A gente se anula muito para seguir protocolos. E isso afeta a autoestima, porque quando a gente cai em si, quando a gente vai fazer uma análise mais íntima, mais acurada de nós mesmos,
a gente vai ver que no fundo não é aquilo que a gente queria, não é daquela forma que a gente gostaria de responder, mas tem um indivíduo ali sempre tentando se encaixar, porque dizer não é desagradável, porque... E é mesmo, e como se ser desagradável, ter um conflito fosse um problema, né, Sandro? Acho que você deve lidar com isso. Pessoas que acham que o fato de ter um conflito, como eu escuto no consultório, News, não quero gerar conflito, é ruim. Mas qual é o problema do conflito? Já parou para avaliar o tanto que o conflito é necessário para o nosso amadurecimento, para a nossa vida? Será que conflito por si só é ruim? Porque na psicologia vai mostrar que o que é ruim do conflito é quando nele existe um desrespeito e existe uma frequência, né, diária. Agora, nas relações, o conflito faz parte, inclusive, da qualidade das relações. Né? E aí tem que ter uma autoestima resolvida para poder se posicionar, ou para poder, por exemplo, como deu o exemplo dos professores, né, de chegar para essa equipe escolar ou para si mesmo e dizer, sim, eu não consegui. E tá tudo bem que eu não consegui fazer isso, porque eu consegui fazer outras coisas. E para essas coisas darem certo, eu me esforcei muito, eu me dediquei muito. Só que o resultado delas não depende apenas de mim. Isso é uma autoestima equilibrada. Agora, quando você nunca está contente com o que você faz, você sempre está cobrando, você acha que sempre que poderia ter feito mais, você acha que você deveria ser melhor, aí a autoestima é baixinha, níveis de ansiedade se instala, níveis de depressão se instala, porque você coloca para você mesmo um nível de exigência que você nunca alcança, e por não alcançar você chega a essa tristeza, e essa tristeza se repete, e vai virando um ciclo, né, Sandro? É basicamente esse, um ciclo ruim. Você estava falando sobre, eu ia até te perguntar, né, qual é o exercício que nós podemos fazer para se ver melhor do que a gente consegue se ver, né? Porque se a autoestima é como você se vê, e se você se vê de uma maneira totalmente negativa ou sem soluções nas situações, fica difícil. Mas antes de pensar no exercício, eu penso que nós precisamos identificar esses sinais que está deixando a gente com essa autoestima baixa, que é não conseguir ver solução, não conseguir perceber que é possível, que é um tempo, é um momento que nós podemos passar por isso. Então, se as pessoas não conseguem fazer essa autoanálise, vamos dizer assim, né, uma análise da situação, ela vai ficando deprimida só por não se perceber, né, de não ver essa solução. Você teria mais alguma coisa assim de acrescentar nessa questão? Como que eu procuro ajuda, né? Quais são os sinais, além desses que eu estou falando? Tipo, eu sozinho não vou conseguir resolver isso, eu estou precisando de uma ajuda agora, no momento. Quais sinais aí para o pessoal que está nos assistindo que você poderia informar? Ó, se você tem, talvez, esses sinais, já acendeu aí a luzinha aqui da reserva da gasolina. Bom você falar isso, de perguntar sobre quais os sinais, porque às vezes as pessoas nos procuram em nossos consultórios por problemas meramente humanos, no sentido de que isso vai acontecer e estranho seria se não acontecesse. E aí a terapia passa a ser com esse indivíduo aprender a aceitar as próprias vulnerabilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque em tempo de pandemia não tem como ficar bem equilibrado, 100% de boa, 100% motivado. Não tem como. Na vida não tem como, porque a vida da gente é muito variável, é muito dinâmica, e especialmente em situações, como eu falei, consideradas de catástrofe ou tragédias naturais ou coletivas, a gente não vai ficar bem com essa frequência de antes, não vai. A gente vai fazer um esforço para ficar bem. E só de fazer o esforço para ficar bem, a gente pode ficar mal, entendeu? Querendo tanto ficar bem, a gente pode ficar muito mal. Querendo tanto ficar motivado, sorrir o tempo todo e fazer tudo dar certo,
o cérebro faz um desgaste, aí no final do dia você sente aquele desânimo, aquela tristeza, que parece, Sandro, que é do nada. Então, esses rompantes do nada, então é para você, gente, a dica, observem isso. Se você percebeu que você se esforçou o dia inteiro, você está lá na sua rotina, e aí no final do dia você tem esse sentimento de tédio, de angústia, ou esse rebaixamento, ou seja, essa queda do humor, da vontade de fazer as coisas do nada, né? Essa sensação que as pessoas chamam do nada. Isso acontece uma, duas, três, quatro, e vai repetindo, 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 é hora de procurar ajuda. Porque sentir isso a gente vai sentir na pandemia. Agora, se isso se repete, é a metade ou a maior parte do dia, e isso já afetou de alguma forma a sua qualidade das relações, você não tem prazer de estar se relacionando num pouco que a gente está podendo se relacionar, que é o mundo virtual. Você não está conseguindo dormir com tranquilidade, está tendo pesadelos quase todos os dias, está tendo taquicardia, sensação de aperto no peito, de angústia. Isso está se repetindo. Faço questão de enfatizar, avalie se isso se repete. Por quê? E se isso se repete, repete na mesma semana, porque acontecer uma semana ou outra é normal para o que a gente está passando agora, que é esse momento coletivo pandêmico. É normal se sentir assim. Mas se isso está se repetindo, é hora de pedir ajuda. Se você praticamente todos os dias você não está satisfeito com o que você está fazendo, você não está satisfeito com o seu próprio desempenho, você sempre está reclamando e entristecido com isso, e isso se repete, aí é hora de procurar ajuda. E aí uma dica muito frequente, assim, que eu tenho dado para as pessoas analisarem é quantidade de choro ou de raiva. Nos homens é a raiva, nas mulheres é mais o choro, embora as mulheres também fiquem irritadiças. Por quê? O sintoma depressivo ou de uma ansiedade generalizada no homem vem geralmente por uma irritabilidade que fica maior. Resposta curta e grossa, com mais frequência do que antes, intolerância, impaciência, o cara fica chato. E a mulher também fica, mas ela fica mais chorosa, mais entristecida, mais lamuriosa, mais se sentindo cada dia mais feia, cada dia pior com o próprio corpo. E essas coisas estão se repetindo, é hora de pedir ajuda. Quando você... Porque, por exemplo, como a gente está numa atividade física menor que antes, é óbvio que todo mundo vai ganhar uns quilinhos. Até os que não ganhavam vão ganhar uns quilinhos. Porque a nossa atividade física reduziu. Já era baixa a nossa atividade física e ela reduziu. É normal. Porém, isso pode afetar muito a autoestima de algumas pessoas mais do que outras. Pessoas que já tinham um problema com a autoimagem, com o peso, tanto homens e mulheres. E aí percebe que com essa privação passou a aumentar os quilinhos, mas isso está afetando muito a forma de se sentir, de ver. Abnilson, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou tentando o máximo, eu não estou conseguindo, eu estou me irritando, eu não consigo ter aquela alegria de antes, eu queria me alegrar, eu queria me envolver, mas eu realmente não consigo, tá? Então, assim, tem que ter prejuízo no cotidiano. E esse prejuízo tem que ser na forma da própria pessoa se sentir, se ver, se perceber. E isso é percebido, às vezes, mais por quem convive do que pela própria pessoa. Porque, como eu estou te falando, às vezes as pessoas fazem um esforço muito grande para não demonstrar o que sente, ou para ela mesma não perceber o que ela está sentindo, ou para esconder ou anular. Mas quem convive está vendo que a pessoa está nesse esforço danado para não sentir tristeza. E esse esforço para não sentir tristeza, para não sentir tédio, é um fator para adoecer. Então, esses são os sinais e sintomas para procurar ajuda especializada. Foi interessante você falar isso, porque nós precisamos, acho que todo mundo tem esse potencial de perceber
se instalou. Porque eu falo assim, um dia choroso, né, um dia de vontade de ficar na Uhum. cama, um dia com, né, 2 dias, né, alguma coisa Sim, que aconteceu por causa de todo o seu contexto, normal, tranquilo, ser humano. Que prejuízo isso trouxe? Daí você já começa a analisar, igual você falou, todos os uhum. prejuízos. Está sendo um danoso para você? É um prejuízo? Está trazendo, gerando muito sofrimento? Se instalou? Daí, espera aí, não é alguma coisa passageira. Já estou assim Fez há dias, morada, né? Se fez fez morada. morada. É. Uhum. Eu gosto de usar quem, não sei se foi bom, não vou lembrar o autor que fala, ele falou assim, a gente não pode evitar dos passarinhos rodear a nossa cabeça, voar sobre a nossa cabeça. Nós não podemos evitar, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos. Uhum. Então, tem algumas coisas que a gente pode perceber e lutar com isso, né? Chegar ao Uhum. reconhecimento e ir atrás de uma ajuda. Quando você deixa Uhum. essas situações, todos esses sintomas que você falou, né? Principalmente do sono, já Uhum. dias que você não consegue dormir, tem alguma coisa errada, Uhum. né? Se Sim, instalou alguma coisa. Não pode ser sim. normal. Uhum. Tá irritado o tempo todo, Ou não a pode ser maior normal parte do isso. tempo, né? Maior parte do tempo. Então, é boa essa dica, essa orientação, porque nós temos essa capacidade, por mais que você esteja ruim no meio de toda a situação, você consegue Uhum. perceber, espera aí, perdi a Sim. alegria, perdi a paz, perdi a coragem, perdi a vontade de trabalhar, perdi a vontade de me alimentar, perdi a vontade de, sei lá, de viver. Então, trouxe Uhum. prejuízo para a sua vida no seu cotidiano, procure uma ajuda de um profissional, Uhum. né? Ou no máximo, no mínimo que você faz é um amigo que te leve a um profissional, mas amigo é Uhum. para isso. Mas o que você precisa é de uma ajuda profissional, não é só a conversa com amigo que vai ajudar, não. Daí você está precisando de uma intervenção profissional. É isso que a gente tem tentado É. orientar toda segunda-feira, né? A gente é, se é um médico, de que área que seja, se é um psicólogo, se é um psiquiatra, né, se é um Uhum. serviço social, às vezes, se é uma bolsa de Uhum. emprego, né, se é alguém Sim. que pode facilitar a vida, a gente vai na mão de um profissional. Então, foi joia, isso era algo aqui que já Exato. tinham perguntado. Eu só queria, alguém perguntou se vai ficar gravado, tá bom? Terminando aqui, vai ficar gravado no Instagram e depois a gente coloca no canal da igreja do YouTube. Daí o pessoal assiste. O pessoal da nossa igreja já está acostumado, né, com que vai para o YouTube, então cada um assiste em um momento diferente. Isso a gente está Que fazendo bom. sem interromper. Um outro aviso, nós fizemos 46 minutos de live. O pessoal da comunicação me orientou para a gente não fazer 2 etapas, senão fica gravando 2 vídeos e Uhum. daí fica ruim para o pessoal assistir. A gente vai tentar uns 50 minutos a gente ir finalizando para que nós possamos fechar com 1 hora certinho e não ficar Ok. quebrado o nosso vídeo. Beleza? Tia Legal. Júnia colocou Beleza. aqui, a família pode perceber e encaminhar para um profissional. Isso mesmo. Né? Às Exato. vezes a Exato. pessoa não está com condição de perceber, a família acho que é o primeiro, são os primeiros a observar isso, né? Se Uhum. instalou ou se é só uma fase. Nesse momento, a gente tem muitas fases, né? Entra, Muitas, sai. muitas mesmo. E tá tudo bem ser assim, né? A gente está no momento de maiores incertezas, de maiores inseguranças, as previsões são ruins. Cada vez que a gente liga o noticiário ou acessa um canal de notícia, não tem esperança, né? Então, assim, é uma tendência da gente ir se sentindo mal mesmo. É por isso que é importante respeitar a própria vulnerabilidade, né? A Brené Brown diz uma coisa que eu acho bastante interessante no livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, que o maior problema do ser humano é a negação da vulnerabilidade. Assim. O ser humano quer passar por tudo isso sem se abalar, sem afetar o humor, sem afetar a qualidade de vida,
não, porque eu sou bom, porque eu sou top, porque eu sou muito crente, porque eu sou muito isso, porque eu sou muito aquilo, Uhum, né? uhum. Mas vulnerabilidade humana, ela não escolhe cor, ela não escolhe cultura, classe socioeconômica, fé. A vulnerabilidade humana é de todo ser humano mesmo, e ela é muito mais comum e mais variável essas situações críticas do que a gente imagina. E a Uhum. força e o equilíbrio está quando a gente aceita. Eu aceito essa tristeza, esse tédio, é isso que eu estou sentindo agora, é isso que eu estou sentindo. Agora vamos analisar por que eu estou me sentindo assim. Depois de um Uhum. dia cheio, depois de um dia de muito esforço para ficar bem, depois de um dia de esforço com a minha família para lidar com tudo isso, depois de um dia cheio de informações confusas, depois de tantas privações, eu não quero me sentir triste, eu quero acordar e dormir feliz, né? Isso, Ou você é um psicopata ou você é um robô, mas ser humano não é, tá? claro. Não é o caso aqui. Então, o que a gente está falando é aceitar essas variabilidades do humor, tá tudo bem. Agora, o quanto isso está prejudicando, aí é a hora de um especialista. E quando a gente está falando de especialista, se tem muitos preconceitos ainda, né? Não, mas eu tenho cabeça boa. Não vou em psicólogo, eu tenho cabeça boa. Não se trata de cabeça boa, cabeça ruim. Porque psicologia não se trata de cabeça, psicologia se trata de um ser humano por inteiro e a forma como ele sente, pensa e age. E é uma ciência que está para isso. Então, existem muitas pessoas incríveis, com histórias incríveis, e que vão chegar num determinado momento da vida que não vai ficar bem. Não vai ficar bem. E não vai ficar bem, mesmo querendo ficar bem, porque a vida da gente não depende só da gente, do que a gente quer, do que a gente pensa que pode ser. Depende de muitos fatores. Para a gente ficar bem, depende de muitos fatores. E para a gente não Sim. ficar bem, depende também de muitos outros fatores, né? É. Então, assim, na psicologia a gente fala, né? Que engana-se quem pensa que é normal. Engana-se Claro. muito, porque para viver o século que a gente vive, para viver da forma que a gente vive, o ser humano, a vida que a gente leva, por mais que a gente queira viver a vida da forma mais certa e correta, a gente paga um preço danado, né, Sandro? É muita coisa para a gente se adaptar, para a gente assimilar, e tá cada vez mais difícil. Você está falando, e eu estou lembrando, né? Às vezes estou atendendo alguém, a pessoa fala assim, eu estou triste. Eu falo, nossa, que bom. Daí a pessoa olha assustada, assim, bom com a minha tristeza, né? E pensa até que você está sendo irônico. Eu falo, não, é bom porque você está sentindo. Essa é a parte Exatamente. boa. Agora, Uhum. quanto tempo você vem sentindo essa tristeza, daí é outra coisa. Mas o bom é E que o você que está você sentindo. faz? E o que você É, faz quando você sente essa tristeza, né? Isso é muito, porque assim, é pensar, sentir e agir. Eu penso assim, estou pensando que eu não vou conseguir. Ok, até aí ok. Isso passa na cabeça de todo mundo em algum momento ou em muitos momentos. hum, Agora, se eu repito esse pensamento, ou se eu mergulho nisso a ponto de sentir e acreditar, eu passo a sentir que de fato eu não vou conseguir. Aí já ligo o pisca-alerta. Aí eu começo a mergulhar tanto nesse pensamento de que eu não estou bem e passo a me sentir que não estou bem, que eu começo a agir como se eu não fosse conseguir. Eu vou consegui. desistindo das coisas, eu vou me esquivando, eu vou fugindo, ou eu vou adiando e vou procrastinando, porque eu acredito que eu não vou conseguir. Aí, meu amigo, pode ligar mesmo pro Sandro, fala, pode marcar meu horário, Sandro, que eu não tô legal. E isso é uma coisa tão fácil de fazer, Sandro, que na maioria das vezes, quando a gente percebeu, a gente já fez e já tá fazendo há muito tempo e tá repetindo, Isso. tá? Né? E Por isso, principalmente, pode Por falar. isso, desculpa, por isso é muito importante, igual a tia Júnia fez um comentário, né? A família por Uhum, perto, ou até mesmo uhum. os amigos. Não, às vezes a gente fala assim, fulano tá tão triste, tá percebendo que fulano tá triste? Eu comentar contigo que fulano tá triste, não resolve, né? Nós precisamos
ser proativo. Se a gente tem visto que ele está andando triste, Uhum. já é um sinal para que nós possamos chegar. Está acontecendo alguma coisa? Né? O que está acontecendo? Então, os amigos também próximo que conhece, geralmente é o pressuposto, né? Que um amigo conhece o outro, né? Por ser amigos, Sim. um conhece o outro. Então, se viu que está diferente, nós temos essa liberdade de chegar, está acontecendo alguma coisa, né? Se a pessoa não quer, é a rede de apoio, né? Os relacionamentos, são os vínculos relacionais. Às vezes a pessoa não tem isso na família, a família está distante, então ela não vai ter ninguém confrontando ou alguém perguntando, mas os amigos, pode. Se a família é bem estruturada, vai ser o primeiro a identificar. Fulano não está legal. Se ela não tem isso, então nós podemos fazer como amigos. Pode acontecer com crianças? Pode acontecer com crianças. Demais. Eu convido Muito. vocês aí lá na página, Sandra, você já conhece a minha página, né? Meu Instagram. Tem vários textos falando também sobre a saúde mental com crianças. E com crianças e adolescentes na pandemia, está muito pior. Eu estou atendendo tanto crianças e adolescentes, porque eu atendo as 3 faixas etárias, eu tenho essas 3 especializações, infância, adolescência e fase adulta, onde eu trabalho tanto com a terapia individual como terapia de casal. Mas a gente vê em crianças muito comportamento, nessa pandemia que eu digo, de muito sintoma depressivo. E não é porque as crianças todas estão deprimindo no sentido de ter transtorno depressivo. Elas estão deprimindo temporariamente, é passageiro, uma reação natural à pandemia. E às vezes a família não entende que é exigido de uma criança um ânimo, uma motivação, que ela nem tem cognitivo e psicológico. Porque assim, se pra gente tá difícil, tá confuso, imagine pra criança. Né? Por exemplo, eu tenho crianças que estão tendo crises de diarreia, crises de insônia, as crises de autoestima, porque não consegue entender aquela aula virtual, fica cansada, crises de irritabilidade. Então, aí a família precisa se adaptar e, ao mesmo tempo, adaptar a essa resposta da criança, ajudando a criança. E aí é importante separar, conceituar, na verdade, adaptar. Acho que foi ontem, não, foi na sexta-feira eu escrevi um texto sobre isso lá no Instagram, sobre adaptação. As pessoas às vezes confundem, acham que adaptar é aceitar de goela abaixo tudo o que está acontecendo, da forma que está acontecendo, não reclamar e bola para frente. Não, isso não é uma adaptação boa. Existe uma adaptação que é necessária à sobrevivência. Existe uma adaptação que nos tira a sobrevivência psicológica. Por exemplo, estar numa relação tóxica, ficar na relação tóxica é uma adaptação ruim, né? Agora, passar por uma situação de pandemia, aceitando os limites e refazendo e buscando novas formas de viver, aceitando os limites e aprendendo a ter satisfação com o pouco que consegue, sim, é uma adaptação maravilhosa. Caso contrário, é uma adaptação tóxica. E as crianças estão sentindo saudade dos amiguinhos, como a Pinky que está falando aqui. Dos amiguinhos, da escola, de uma vida, de uma liberdade, né? Criança é muito sensitiva, ela precisa de experiência, ela precisa de toque, ela precisa de natureza, ela precisa de relação, ela precisa muito mais do que nós adultos. Então, assim, se está sendo difícil para o adulto, com certeza está sendo em dobro para a criança e em triplo para o adolescente. Só por aí, em quadruplo para o idoso. Por aí está a nossa vida. Boa noite, Viviane. Bom te ver aqui. Olha só, enquanto eu vou finalizando aqui com a galera, dá para você colocar o seu site, o seu blog, sua página por aí, nos comentários para o pessoal entrar. Sim. E eu vou falar para o pessoal te adicionar, né? Ali em cima onde tem o meu nome e o seu nome, o pessoal Sim. pode clicar e vai visitar o seu perfil e pode adicionar que lá tem um bom material. Principalmente Obrigada. Eu vi lá para adolescente, tem bastante, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer vocês, a gente está entrando assim nos 2 últimos minutos finais. Muito bom
tê-los aqui. Vai ficar gravado 24 horas aí no perfil da igreja e depois vai para o canal do YouTube da igreja também, tá bom? Então você pode usar esse material, compartilhar com as pessoas, né, que se você achou interessante. Lá tem os outros passados, né, os outros programas passados que nós fizemos, as entrevistas, tem lá também. Então você pode procurar. E essa é a nossa ideia. Qual que é o momento de inspiração? De trazer informação sadia para vocês, né? A gente está vendo, alguém comentou, as crianças são bombardeadas com informações. Todos nós somos bombardeados com informações. As crianças sofrem mais porque ela não tem tanta estrutura, nem experiência. Então, uma informação para ela é o fim do mundo mesmo, né? O que faz a gente sobreviver um pouco é o nosso conhecimento, é a nossa fé, né? Saber, espera, calma, já aconteceu isso no passado. A gente vai resgatando coisas na memória para a gente poder sobreviver. Então, queria agradecer muito vocês que participaram aí conosco. Abenilza, suas considerações finais. Obrigado por aceitar o convite, participar aí com a gente, contribuir como orientação e um bom conteúdo, um material que a gente vai guardar aí sobre a autoestima em tempos difíceis. Muito obrigada, me senti muito honrada com esse convite. Obrigada pela participação de todo mundo. Passem lá na página. Como o meu site está em construção ainda, poucas coisas estão disponíveis, mas lá no link do bio da Instagram vocês acessam. E eu estou disponível, Sandro. É muito bom esses momentos para a gente trocar um conhecimento que ajuda na qualidade de vida. Obrigado. 17 segundos encerrando. Muito obrigado. Delícia. Muito bom. Muito obrigada, gente. Vamos fazer outras. Beleza? Vamos sim, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Vai.